mais uma vez estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Estamos encerrando um capítulo, né? Capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Hoje nós vamos estudar o item carregar a cruz quem quiser salvar a vida, né? 17, 18 e 19. Terminando esse capítulo, importante para a gente refletir, né? Acho que os colegas trouxeram aí bastante questões para a gente refletir. E este trecho é bem curtinho, mas encerra assim questões importantes para a gente estar sempre relembrando, né? Sempre relembrando que a gente tem que trazer sempre o Evangelho de Jesus para a nossa vida, né? Então, isso é que é importante, que tem que fazer ecoar para nós, né? Ele tem que ser reflexivo para nós e promover as mudanças necessárias, né? Então, vamos iniciar o nosso Evangelho, fazendo a nossa prece, né? Para a gente se conectar. Eu acho que cada um, onde esteja, possa abrir seu coração nesse momento, pensar no Mestre Jesus, a figura que você tenha dele, né? Para a gente poder se conectar, sim, numa grande rede de irmãos em torno do Evangelho, né? Senhor Jesus, que a tua presença se faça entre todos nós. Abençoa o nosso estudo dessa noite e permita que ele traga muitas reflexões, que ele possa trazer para cada um de nós a força, a coragem e o incentivo para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada de elevação moral, para que possamos regressar muito melhores do que aqui chegamos. Abençoa mais uma vez a todos, principalmente os desencarnados que estão conosco, também acompanhando esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, traz duas passagens aqui, Kardec com os Espíritos, duas passagens de Jesus e um breve comentário de Kardec. É bem curtinho, eu vou ler inteiro, tá? Para a gente começar. Carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas, os pais deles. Quem trouxe para nós foi Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhe: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Está em Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 36, e semelhante em Mateus, capítulo 10, versículo 39, e João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Kardec. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira,
mas não os amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Curtinho, né? Mas tem algumas coisas assim bem importantes, né? Que ele está falando aqui para nós do enfrentamento que temos que fazer para alcançar o reino de Deus, né? Não é muito fácil. E pensem naquela época como foi até mais difícil do que para nós hoje, né? E é interessante que o segundo trecho, essa passagem está em três apóstolos, né? Ele está em Marcos, em Mateus e em João. Então, é um trecho muito importante que a gente tem que dar uma atenção muito grande, né? Porque se todos replicaram, todos falaram, é sinal que tem uma coisa muito importante mesmo, né? E Kardec traz para nós umas explicações assim muito boas, né? Claras, né? Ele fala que em relação ao primeiro trecho, né? Que ele diz claramente para nós como interpretar, né? Ele fala: sede felizes. Então, que a gente pode ser feliz quando recebermos alguma coisa ruim. Ele diz aqui se alguém nos tratar de uma vontade, mas que dê ocasião de provar a nossa fé. Que faça alguma coisa ruim contra nós, né? Que Jesus fala que carregarem de injúrias, rejeitarem o seu nome, né? E às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem, por exemplo, quando a gente diz que é espírita, né? Tem pessoas que têm aversão, né? Que já coloca como mal. Então, muitas vezes nos carregam de injúrias, rejeitam o nosso nome, né? Tem algumas situações ainda que acontecem. E ele diz aqui, porque o mal que eles nos fizerem resultará em nosso proveito, fará bem para nós. Se a gente for firme, não der ouvidos, se a gente aguentar, né, firme, qualquer coisa assim, compreendendo que essa atitude vem da ignorância, né? Porque Kardec faz um comentário aqui muito importante, que ele diz assim: lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Então, jamais entrar em confronto, jamais querer o mal, jamais falar o mal, né? E muito menos assim, entrar em disputa, ficar respondendo alguma coisa, porque não existe o melhor e o pior, né? Às vezes as pessoas acham que cada um tem o seu Deus, né? O meu Deus da minha igreja é um. E a gente sabe, eu acho que nós, espíritas, temos mais consciência disso do que os outros, né? Entender que Deus é só um e que Ele dá as oportunidades, né, para cada um. Se a gente está aqui uma casa espírita, analisando, estudando o Evangelho, os preceitos espíritas trazidos para nós, clareando nossa compreensão, é porque a gente precisa. Cada um está no lugar que é necessário neste momento. E ele fala aqui do segundo trecho que ele diz, Jesus assim, está acrescentando, né? Ele fala: tome a sua cruz, aquele que me quer seguir. E ele fala assim: o que quer dizer isso? Suporte corajosamente. Suportar, né? Porque tem muitas coisas que você vê assim, não é todo mundo que suporta uma injúria, né? Não é todo mundo que fica calado diante de uma série de situações, né? Ele fala: suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, naquilo que você acredita,
né? Naquilo que você confia. Se você está confiante, não ligue, né? Não ligue. E ele fala e dá um alerta, né? Que se você fizer isso, você vai ter vantagens no reino dos céus. Mas ele esclarece bem, né? Quem sacrifica os bens celestes aos gozos terrenos, ou seja, quem prefere as alegrias terrestres do que as alegrias celestes, já recebeu, já recebeu o que queria, né? E aí vai ser difícil, porque não vai ser nessa oportunidade que vai conseguir superar, né? Então é um movimento que a gente tem que fazer para perceber aonde que eu estou colocando a alegria terrestre acima da alegria celeste, né? O que eu preciso enfrentar? Né? Então, essa questão de suportar corajosamente, enfrentar as dificuldades, me levou assim a lembrar de, de um livro que eu li, este livro aqui, há 2000 anos. E eu quero trazer umas coisinhas dele para vocês. Um trechinho, eu vou ler alguns diálogos aqui. Vai falar um pouquinho sobre essa abnegação, como ele coloca aqui, a perseverança, a abnegação sobre coragem, né? Então, umas coisinhas assim importantes que eu gostaria de trazer, porque me veio como intuição, sabe? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Este livro, ele fala, é um livro de Emmanuel, trazido por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que traz uma encarnação de Emmanuel no período que Jesus esteve aqui na Terra. Emmanuel encontra-se com Jesus nessa oportunidade. Emmanuel, na época, era o senador Públio Lentulus. E o trecho que eu vou trazer é um trecho em que a Lívia, que era esposa do senador, junto com a sua serva, chamada Ana, elas eram cristãs. Então, elas já eram um bom tempo cristãs, ele não, apesar do encontro com Jesus, ele não, mas elas eram cristãs. E uma noite elas decidem ir até as catacumbas para ouvir as mensagens de Jesus. Por que as catacumbas? Porque os cristãos eram muito perseguidos, né? Então, para eles poderem se encontrar, fazer as suas reuniões, ouvir as palavras de Jesus, as mensagens de Jesus, eles encontraram um meio de se encontrarem, né? Encontraram de se encontrar, desculpa a redundância. Eles encontraram um meio de se reunir escondido. Então, eles usavam as catacumbas como um lugar que geralmente eles poderiam não ser encontrados, né? E naquela noite, né, elas vão, as duas lá, ouvem toda a mensagem. Era o João de Cleófas que estava lá, eu não sei se é Cleófas, acho que é Cleófas o nome, né? Ele que estava trazendo a mensagem, ele era de Antioquia, e traz a mensagem. E nesse dia, eles são descobertos e são presos, né? Eles são presos. E presos para quê? Para que no dia seguinte eles fossem dados em sacrifício na Arena dos Leões, numa grande festa do imperador. Uma grande festa. Então, eu vou trazer um trechinho da conversa de Lívia com a Ana, que é a sua serva. E uma coisa importante que para esclarecer, Ana, quando ela vai, ela é esposa de um senador, então ela tem umas vestes próprias de uma esposa de senador, né? Apesar que ela não era de ficar lá, ela era diferenciada, né? Ela não não deixava a vaidade, que era comum naquela época para essas damas da sociedade na época. Então ela se vestia porque eram as roupas dela mesmo, né? Então isso é importante destacar porque isso faz parte aqui do diálogo. Então eu vou trazer o diálogo para vocês. Senhora, exclama a serva algo preocupada,
Noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência, por causa das roupas, né? Por que não pleiteardes imediatamente a vossa liberdade? Não sabemos o que de sinistro e terrível nos acontecerá nas horas penosas desse dia. Não, minha boa Ana, respondeu Lívia tranquila. Deves ficar certa de que minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício. E ainda que me não sentisse reconfortada, não deverias apresentar-me semelhante alvitre, porque Jesus, sendo embora o mestre de todos os mestres e senhor do reino dos céus, não pleiteou sua liberdade junto aos algozes que o atormentavam e oprimiam. Minha querida Ana, é muito grato ao coração sonhar com o seu reino santificado e misericordioso. Vermos de novo as mãos suaves as mãos suaves do Messias abençoando-nos o Espírito com os seus gestos amplos de caridade e de ternura. Lívia tinha conhecido Jesus também. Lívia tinha um clarão divino nos olhos que se molhavam em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre o seu coração o orvalho do paraíso. Ana, disse com enérgica tranquilidade, ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé, nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te. Dize-me, senhora, sussurrou a serva com os olhos rasos de lágrimas. Antes de tudo, sou sua escrava. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderdes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinto humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Senhora, obtemperou a serva hesitante, não vaciles. Se queres proporcionar-me a satisfação derradeira, não vaciles. Se queres proporcionar-me a satisfação derradeira. Ana não pôde recusar. No dia seguinte, chegado o momento, as portas do circo se abrem. O venerável apóstolo de Antioquia, João de Cleófas, entestou a fileira com serenidade valorosa. Seu coração elevava-se ao infinito em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. É que detrás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante para regar a semente do cristianismo com as suas lágrimas fecundas. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abrira-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua causa. Sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa,
soltaram-se os leões famintos para a espantosa cena da impiedade, do pavor e do sangue. Fustigados pela angústia e pela aflição do instante derradeiro ante o público sanguinário, os míseros sacrifícios não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo pela derradeira vez. Percebeu-lhe divisar confusamente na doce claridade do crepúsculo a figura ereta do senador coroado de rosas, com os triunfadores, e quando seus lábios se entreabriram numa última prece, misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se de sua posição dentro do circo e reconheceu a seu lado a figura nobre de Simeão, que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. Este livro. Uma história que parece triste, mas carregada de tudo que Jesus pediu aqui nessa passagem, né? Carregada, porque assim, eles foram, ela, a Ana não, que depois vocês lerem o livro vão ver o que aconteceu com a Ana, mas ela e todos os outros que estavam com ela seguiram com coragem e abnegação. Eles foram de alma limpa, coração alegre para onde? Para o sacrifício, né? E sacrifício por quem? Sacrifício por Jesus, sacrifício pelo cristianismo, né? E a gente tem que pensar que assim for por muito tempo, e o tempo necessário, né? Foram muitos esses circos. E a gente tem que pensar que hoje não é mais necessário a gente morrer para seguir Jesus, como ele está pedindo aqui. Hoje a gente já não tem mais a necessidade, o cristianismo não tem mais essa necessidade, né? Mas nós temos outras dificuldades que cada um de nós carrega, né? Cada um carrega as suas dificuldades. E eu acho que esse texto tem que trazer para a gente justamente essa questão para nossa remoermos bastante nessa reflexão. A gente tem que se perguntar sempre, se fosse comigo hoje, o que faria? Não dá para ser assim, né? Não dá. Hoje é hoje, aquela época foi aquela época, né? Mas hoje, o que a gente pode se perguntar para a gente estar aqui, né? Que cruz eu carrego? Quais são os meus desafios? Quais são as dificuldades que eu vim aqui nessa encarnação? Então, a que cruz que Jesus colocou para mim e eu aceitei no meu planejamento que eu preciso trabalhar agora, né? Para poder seguir o Cristo. O que tenho que negar em mim para seguir Jesus? O que eu tenho que negar? Ou seja, o que eu tenho que superar? Então, aí, bem individual, né? O que eu preciso negar em mim? Como tenho carregado a minha cruz? Como tenho carregado? É importante porque, como estou fazendo esse enfrentamento? Enfrentamento do quê? De mim mesmo. Como eu estou fazendo? De que forma eu estou conseguindo transpor essa caminhada para conseguir me salvar, como está colocado o texto, né? Eu acho que são essas questões que têm que ser refletidas. E são questões
individuais, intransferíveis, questões que são para nós, né? A Lívia deu sua contribuição naquela época, né? A sua contribuição muito importante naquela época. Mas qual é a minha contribuição, né? O que eu estou fazendo? Eu tenho que descobrir o que me impede de ser totalmente seguir o Cristo, né? O que me impede de ser tão abnegado, né? O que ainda não está trazendo para mim essa força? Onde que eu preciso buscar? Que não seja somente em mim mesmo, mas que seja no Evangelho de Jesus a força, a coragem, a determinação, né? Para a gente poder caminhar no que ele pediu. Porque o que a gente precisa para seguir, que é deixar esse nossa alegria terrestre, né? Como Kardec colocou aqui, o que está me trazendo mais alegria dentro das coisas da terra, que estão me impedindo de seguir aquilo que me trará as alegrias celestes. Então, é uma constante, gente, porque a gente está aqui nessa encarnação justamente para isso. Toda encarnação é uma oportunidade. Nessa nós estamos aqui, ó, conversando sobre isso. Isso é uma coisa assim maravilhosa para nós. Temos a oportunidade de refletir nesse nosso enfrentamento a nós mesmos, aos nossos desafios, às nossas dificuldades, né? Naquilo que inibe a minha caminhada, aquele que inibe o meu proceder dentro do que Jesus me trouxe, né? Então, por que eu não consigo ainda ser totalmente caridosa? Por que eu não consigo ainda ter tanta paciência? Por que eu não consigo ainda deixar que a inveja me domine, às vezes, o ciúme, né? O que ainda o orgulho é tão forte em mim que não me deixa esquecer um pouquinho de mim mesmo, né? Porque o orgulho, o egoísmo faz com que a gente se encha demais de nós mesmos, né? Então, eu tenho que buscar isso em mim, porque só eu buscando e eu enfrentando, eu vou conseguir seguir o Cristo como ele está colocando aqui para mim. Porque quando às vezes ele fala assim, negue a si mesmo, a gente pensa meu Deus, mas aí eu não vou ser nada. Mas a gente nunca experimentou colocar as coisas cristãs acima de nós. E muitas vezes, para ser cristão, a gente não precisa deixar de viver, né? Lá, nós estudamos uns dias atrás o Homem no Mundo, nós estamos aqui, a gente vai viver. Agora, como é que eu posso viver o mundo sem eu ser totalmente entregue a Ele e só a Ele? Como é que eu posso viver neste mundo trazendo as questões cristãs sempre comigo? E isso é totalmente possível, gente, porque nós estamos juntos, estamos ali com o outro, a gente vive em sociedade e que nos dá oportunidade, né? A gente não pode cair nos perigos de achar, mas o que vão falar de mim? Mas essa sociedade que não aceita certos comportamentos assim ou assado, né? Ele está falando que a gente precisa suportar, né? Kardec usou essa palavra, às vezes a gente precisa suportar um pouco algumas coisas, né? Responder, continuar dentro dos nossos preceitos. Você é muito certinha? Ser um pouco certinha. Não precisa ser errado como todo mundo, porque todo mundo faz. São coisas assim que às vezes a gente faz e não percebe, né? A gente faz porque todo mundo faz. A gente é assim porque a gente acha que a sociedade é, aceita dessa forma, e que se não for dessa forma, né? Como diz assim, que a gente fala que uma pessoa é carola e diz com ar de desdém, né? Como se aquilo fosse uma coisa muito ruim, né? Mas a gente tem que ver as qualidades, né? Da pessoa considerada carola, né? E a gente tem medo, às vezes, de ser taxada assim. Então, a gente precisa perder certos medos e ver o que eu posso, onde que eu posso ser
cristã de verdade, né? Sem deixar de ser eu, né? Porque a minha essência vai continuar aqui, mas superando aquilo que eu vim aqui para superar, né? Procurando transformar algumas atitudes, alguns pensamentos que ainda me impedem de ser totalmente cristã, né? É a nossa luta nessa encarnação, né? Então essa mensagem, essas mensagens de Jesus aqui trazem para nós bastante esperança, esperança, porque ele diz aqui que a gente pode, né? Quando ele fala que negue-se, é porque a gente pode se negar, sim, né? Siga-me é porque a gente pode seguir. Então, isso tem que vir para nos dar força, não para achar que é assim, ah, não, de jeito nenhum eu não vou conseguir. Não, vamos ser firmes, vamos ser alegres, vamos ser para frente, vamos ser positivo, né? Vamos trazer essa positividade para nós do eu consigo sim, eu vou conseguir. Uma hora eu vou cair, me levanto de novo e tento de novo, erro um dia, acerto o outro, erro 2 dias, acerto 2 dias, né? Porque a caminhada de construção é assim. Então, é uma grande mensagem de Jesus para nós, né? Então, espero que a história da Lívia tenha trazido um pouquinho para nós dessa confiança, né? Dessa confiança. E uma coisa importante que tem ali, que eu li, nós não estamos sozinhos na caminhada, né? Vocês viram que elas estavam cercadas, todos eles ali estavam cercados, que eles foram tranquilos. Por quê? Porque a espiritualidade acompanha a todos nós a todos os momentos. Então, quando a gente está nesse enfrentamento, nós temos o nosso espírito protetor conosco, nós temos os nossos espíritos amigos, os espíritos dos parentes queridos, os amigos, irmãos, que a gente nem lembra deles hoje, que estão lá na espiritualidade, velando por nós, né? Que já estiveram conosco em outras oportunidades, e temos outros espíritos que cuidam de nós, estão ali sempre, espíritos enviados por Jesus para nos acompanhar, para nos proteger, para nos fortalecer, né? Então, contar que a gente não está sozinho nessa luta, que é uma luta, né? Esse enfrentamento é uma luta. Nós não estamos sozinhos. Então, nós temos aí muitos espíritos. Isso que eu falei dos encarnados. E nós temos os encarnados que a gente pode estar ali se apoiando um no outro, né? Se auxiliando nessa caminhada. Então, que a gente aproveite a lição de Jesus aí para a gente se fortalecer, para a gente se esperançar, tá? Então, vamos ver aqui as contribuições de vocês. Aqui, deixa eu voltar. Bastante coisa. As boas vibrações do começo. E lá, Arnaldo, começa aqui a nossa conversa. Jesus conclama o cristão nessas passagens, como em outras, a vivência evangélica em qualquer lugar, com sinceridade, com naturalidade, mesmo entre pessoas incapazes de entendê-las e aceitá-las, mesmo recebendo zombarias, críticas e injúrias, né? Sabe que às vezes quando a pessoa ainda não entende, ela também não entende, às vezes, as zombarias e as críticas que fazem. Eu acho que quando a gente está um pouquinho mais, porque nós não somos intelectuais, mas um pouquinho mais intelectualizados, a gente acaba se perdendo nas zombarias, nas críticas, né? E uma coisa que a gente tem que começar a pensar porque nessa intelectualidade que nós temos, nós já somos capazes de compreender o outro. E aí, o nosso sentimento, a nossa emoção frente a essas zombarias, essas críticas, essas injúrias, como o Arnaldo colocou, vão ficando mais fáceis de ser controladas, né? E a gente sempre pensar na ignorância do outro, né? E Jesus está nos conclamando, sempre, há 2000 anos ele está nos conclamando a sermos verdadeiramente cristãos, né? E interessante que ele colocou aqui a vivência evangélica em qualquer lugar, né? Nós temos
oportunidades 24 horas por dia, 24, porque inclusive quando nós estamos dormindo, nós estamos em oportunidade, porque a gente sabe que o nosso espírito também se desprende, né? Então, nós estamos 24 horas do dia em oportunidade de ter essa vivência, né? E ele colocou aqui bem interessante, com sinceridade, naturalidade, né? Quanto mais isso sair de nós, mais natural vai ser, né? E que a gente possa superar sempre essas zombarias, críticas e injúrias. O Cássio. Lívia era muito convicta dos ensinamentos de Jesus. Ela conseguiu ter muita fé desde o primeiro momento. Com base nessa fé do amigo deve ser divino, Lívia conseguiu seguir em frente com convicção de que era assistida por Deus o tempo todo. É um exemplo a ser seguido, embora seja muito difícil para nós. Gil usou uma palavra uma vez que acho que é assim, não é difícil, é desafiador. Né? Então, eu sempre lembro de dizer desafiador, porque a nossa dificuldade é o nosso desafio de vida, né? E ela já estava convicta, naquele momento, ela já tinha construído muito dessa convicção, dessa confiança em Deus, né? E acho que isso que a gente precisa, acho que a gente precisa desenvolver sempre a fé em nós, né? Porque a fé nos dá esperança. Então, para a gente poder é, é, confiar que a gente tem esse amparo, né? Porque às vezes a gente não se sente sozinho, a gente se sente sozinho, e como ela, a gente está amparado, né? Então, a gente tem que seguir o exemplo de determinação, né? Que a gente pode chegar no patamar que ela chegou, né? De ir ao circo, descer ao circo em paz, né? Descer ao circo em paz. E vocês viram como ela não sentiu nada, né? Não sentiu nada, porque a espiritualidade estava amparando a todo momento. Então, nós também recebemos esse amparo. Precisamos desenvolver a musculatura da fé. Eu acabei de falar, você disse da confiança divina, né? Isso mesmo. A fé que faz essa caminhada nossa, né? Porque para a gente fazer isso, né? Negar a si mesmo e tomar a cruz, a gente tem que ter muita fé, porque isso aqui não foi para qualquer um, não é para qualquer um, é para aquele que realmente confiar. Né? Então, se a gente não tiver a fé de que aquilo será realmente o caminho, que a gente se abnegar, que a gente receber tudo de mal que a gente possa receber, que isso faz bem para nós, se a gente não tiver fé, nunca que a gente vai aceitar. Nunca a gente vai receber a injúria e devolver na mesma moeda. E não é isso que Jesus ensina para nós, né? Então a gente tem que estar muito atento às situações que vão ser pedidas para nós, para que a gente demonstre essa fé, porque não é demonstrar para Deus, mas demonstrar para mim mesmo, né? De que não tem importância, né? E que eu posso ser mais, né? Mais confiante, ser mais cristão de verdade, né? Arnaldo aqui de novo. É necessário que o amor a Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a Jesus, o espírito mais puro que já viveu na terra, ao próximo, que é todo aquele que do outro se aproxima, que dele necessita, seja a meta a ser perseguida durante seu processo evolutivo. Sim, né? O amor ao próximo. Quando a gente estuda sempre essa questão básica para nós, né? Que o amor a Deus é amor ao próximo, a gente tem que pensar que para a gente ter o amor ao próximo, a gente precisa vencer essas barreiras para nós. Olha como tudo está interligado, né? Quer dizer, eu preciso vencer as barreiras, crescer em fé, mas para eu apresentar essa fé, eu também tenho que viver para o outro, né? Servir ao outro, ser o melhor possível para o outro, né? Amar o outro. Então, é com o outro que eu vou desenvolver essas coisas em mim. Porque é sempre com contato com ele que eu consigo superar essas dificuldades. Porque a minha dificuldade não aparece do nada, aparece sempre na hora que eu sou posta em alguma situação que me desafie, né? Que mostre para mim que eu tenho ainda
resquícios de coisas ruins ainda dentro do meu coração, né? Então, a gente tem que estar firme no amor de Deus, no amor de Jesus, que Arnaldo colocou aqui, para a gente poder fazer esse trabalho de caridade. Aí eu volto numa palavra que Arnaldo usou anteriormente, naturalidade, com naturalidade. A caridade tem que chegar ao ponto de sair naturalmente para nós, né? Esse amor ao outro ser natural em nós, mas a gente precisa vivenciar isso, né? Para a gente poder crescer. E quando a gente está firme, né? Essa meta vai, que ele usou essa palavra, né? Essa meta será atingida. Vai ser agora, nessa encarnação? Será numa outra? Nós não sabemos. Eu acho que o que a gente tem que fazer aqui é a nossa parte, porque a gente tem que lembrar que quando a gente faz o nosso planejamento encarnatório, a gente pega uma porção, né? Uma porção ali para trazer para a gente vivenciar aqui. A gente não traz tudo que a gente precisa ainda desenvolver, porque senão a gente não dá conta. Então, eu preciso nessa encarnação algumas coisas. O que eu conseguir aqui vai me ajudar muito para as próximas, né? A gente não vai sair aqui agora, nesse estágio que nós estamos, e passar para o bambambam. Não, a gente está numa caminhada. Então, a gente vai superando aqui, vai aumentando o nosso estágio até que a gente vai chegar a ser um espírito mais purificado, né? E ele acrescenta aqui: é necessário que os valores espirituais sejam considerados acima dos valores materiais, sacrificando esses em favor daqueles. Sim, né? Nessa condição da gente viver com o outro, quando a gente traz o termo de Kardec aqui, essas alegrias terrestres, né? A gente começa a agir somente para elas, né? E a gente faz de tudo para alcançá-lo. Isso é um traço muito difícil para nós, porque quando a gente tem somente a nós próprios como meta, então eu quero me desenvolver, eu quero o melhor para mim, tudo é meu. Então, quando eu começo a colocar muito esse egoísmo acima de qualquer coisa, e que nesse egoísmo tenha total satisfação das questões materiais, né? Satisfação do corpo, corpo físico, corpo mental, e a gente deixa o espiritual um pouco de lado e sempre deixando abaixo, porque eu quero ser mais, aquele fator lá do amor ao próximo, ele acaba descendo, porque para eu alcançar tudo que eu quero, muitas vezes eu passo por cima do outro, né? Quando eu começo a trabalhar um pouquinho mais a questão do que eu vou viver com o outro, aquilo que eu quero tanto para mim já vai perdendo o seu valor, porque começa a não ter importância. Então, isso é uma coisa assim interessante para a gente ver, porque a importância não é o que a gente tem, mas o valor que a gente dá para ela. Eu posso ter um monte de coisa, mas se aquilo eu não der o valor acima, o valor que demasiado, que é importante eu ter o carro do que eu simplesmente ter um automóvel que possa me ajudar nessa minha locomoção. Se eu começar a ver isso, então eu vou querer sempre o melhor, o melhor, o melhor, e não dá importância para as outras. Então, às vezes, começa em pequenas coisas assim, que o que eu estou dando importância? Né? Ou eu posso vender esse carro e me desfazer dele se eu precisar e ficar sem. Pelo amor de Deus, como é que eu fico? Não. Que importância eu dei? Né? Que importância eu estou dando a essas questões? Então, eu tenho que pensar sempre nisso, né? Posso ter as coisas, mas saber qual é a importância, que cada coisa tem a sua importância. E hoje nós precisamos dar uma importância às questões espirituais muito maior para a gente, sem deixar de ter as coisas. A gente não precisa não ter as coisas, né? A gente pode ter, mas esse sacrifício às vezes não é muito fácil. Os que se esforçam por vivenciar os ensinos de Jesus na sua pureza, na sua coerência e na sua sabedoria, não têm receio do mal exterior,
porque confiam no amor e na justiça do Pai, que dá a cada um segundo suas obras, segundo sua maneira de sentir, pensar e agir. Realmente, né, Arnaldo? Isso é vital para nós, né? Tudo aquilo que a gente faz, como eu falei, quando você não dá o valor exacerbado que as questões materiais não merecem, a gente não é visto só por Deus, pelos outros, mas Deus vai observando o móvel das nossas ações, né? Com que sentimento eu estou fazendo qualquer coisa? Qual é esse valor que a gente dá? É que isso será pesado na balança divina, né? Esse amor exacerbado para as coisas materiais será pesado. Por quê? Porque, como você falou aqui, né? Essa maneira de sentir, pensar e agir muda completamente, né? Lembra que a gente já estudou o ponto de vista? Muda completamente o ponto de vista. Então, a gente tem que pensar sempre que a nossa caminhada não é isso aqui só o terreno, né? A nossa caminhada é muito além. E eu preciso construir esse reino de Deus em mim, né? Porque o que vai importar são essas três coisinhas que Arnaldo colocou aqui: a maneira de sentir, pensar e agir. E isto aqui vai ser é, pesado. Lembra os dois que colocaram na balança, o rico cheio de coisa e o pobre um pouquinho as coisas, mas a balança dessas poucas coisas foi lá embaixo porque o peso era enorme, porque o coração era enorme, né? Então a gente tem que dar mais valor a essa maneira de sentir, pensar e agir, pensando sempre que isso não é para as coisas, é para as pessoas, né? Como entender e negar-se a si próprio se tudo na terra leva o homem à satisfação das suas necessidades materiais e espirituais? De volta ao homem no mundo, né, Arnaldo? A gente faz com pequenas coisas, né? O mundo, ele é muito cheio, enche os nossos olhos, mexe com as nossas emoções. Mas a hora que a gente toma conhecimento das verdades divinas através de tudo que Jesus trouxe para nós, a gente vai compreendendo que a gente pode viver com aquilo, sem aquilo, que a gente pode ser feliz. A gente começa a procurar a felicidade em outras coisas que não seja essa satisfação material. E a gente começa a buscar coisas diferentes. Então, e a perceber o que eu falei anteriormente, que a gente pode estar no mundo, pode viver, eu posso sair, eu posso me divertir, eu posso encontrar meus amigos, mas qual é o meu nível vibratório para estar em tudo isso? Como é que está o meu sentimento dentro de tudo isso? Né? O que está me movendo? Então, cada vez que eu vou observando, eu posso ir melhorando aquilo em mim. Olha, eu não quero sair para entrar, beber até cair. Eu não preciso sair para beber até cair. Se eu quero estar com os meus amigos, eu posso estar com meus amigos. Né? Então, eu começo a ter situações diferentes, modos diferentes de ver as coisas do mundo. E começo a dar valor às outras questões de amor ao próximo, de caridade. Então, eu vou colocando nas minhas ações sempre o Evangelho de Jesus, sempre o ensinamento de Jesus. E eu posso passar por qualquer lugar neste mundo. Eu posso estar em qualquer meio, seja o pior que for. Se eu tiver os meus ideais cristãos ali corretos, eu vou estar neste mundo e vou passar por ele tranquilamente. É uma atividade interna muito grande, porque é um negar-se, né? E a gente tem que ir aos poucos, a gente não pode chegar também, né, Arnaldo? E de uma hora para outra, falei, não, agora eu vou deixar tudo para ser somente aquilo que Jesus me colocou.
não é assim, nós temos um mundo, a gente tudo isso vai se construindo, a gente tem que ir se adequando às coisas para a gente poder ser assim, porque esse confronto que vai dar, que Jesus coloca aqui, vai aparecer muito para a gente nessa nossa construção, né? Então a gente tem que estar atento. Negar-se a si mesmo é negar-se a ser fruto da matéria, é compreender-se como espírito imortal, percebendo que suas necessidades espirituais estão acima das necessidades materiais, que essas devem ser satisfeitas na medida do bem que possam proporcionar ao ser eterno. Isso mesmo, né? E pensar, primeiramente, que a gente é esse espírito imortal, né? Que a gente não veio aqui somente para viver dentro do mundo, né? Mas que a gente tem aí uma caminhada de construção espiritual, moral muito grande, né? E que a gente precisa correr atrás, né? Tomar a sua cruz é aceitar a lei de causa e efeito. Oh, essa é tão difícil para nós ainda, né? Nosso desafio. Fruto da inteligência suprema que não condena ninguém, mas dá a todos as consequências dos seus atos agradáveis ou desagradáveis para aprendizado e evolução espiritual. Isso mesmo, né, Arnaldo? Nós temos que pensar que muitas coisas que a gente vive hoje aqui são consequências para nós daquilo que a gente viveu. Se a gente ainda tem uma condição inferior, é consequência de tudo que a gente vivenciou lá atrás, né? Se a gente ainda tem esses desafios para vencer frente a essa materialidade, é porque a gente ainda não venceu uma série de coisas, né? Então, a gente tem que sempre pensar que esse mundo, do jeito que ele é oportunidade para nós. Essa matéria toda que nos brilha os olhos é oportunidade para a gente aprender, né? E evoluir espiritualmente. Então, sempre pensar, terra é aprendizado, né? A leitura desse trecho de 2000 anos se encaixa perfeitamente no nosso evangelho de hoje. O final deste drama vivido por Emmanuel traz um exemplo muito forte de redenção e a reparação das faltas cometidas. É um livro de aprendizagem. Seu William colocando para nós, realmente recomendo, é um livro muito gostoso de ler e um livro que traz assim umas coisas muito importantes para nós. Que hoje a gente vê assim, é bom a gente ver a construção do espírito, né? Porque se Emmanuel hoje escreveu esse livro, né? Junto com Chico, ele vivenciou muitas coisas difíceis, mesmo tendo conhecido Jesus, né? Então, a caminhada desse espírito é uma leitura muito importante, viu? Emmanuel nos mostra que não importa o que fomos, e sim quem podemos ser, basta perseverarmos na fé. Um trabalho assim, foi um trabalho muito grande, né? Então, traz a trajetória desse espírito, né, nessa encarnação, e toda a construção que ele conseguiu angariar, todas as dificuldades que ele teve, o que ele conseguiu angariar, né? E o espírito evolui assim. Então é bem interessante a leitura desse livro. Seguir Jesus é estudar seus ensinos, compreendê-los o melhor possível, trazê-los para a vivência cotidiana, praticá-los, esforçando-se o máximo para tal, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso mesmo. Seguir Jesus é compreendê-lo, é trazer para a vivência diária, é praticar seus ensinamentos e é esforçar-se, né? Acho que Arnaldo sintetizou aqui o que a gente precisa aqui, né, para salvar a nossa vida. Muito bem, dona Solange, se a senhora quiser, vamos nos encontrar, que eu empresto o meu para a senhora, viu? Fique à disposição. Gente, eu acho que por hoje está bom, nós passamos bastante do horário, mas são coisas importantes que a gente precisa, né, estar refletindo, né? O William está falando até que tem ali, ó, tem 50 anos depois, que é uma sequência deste livro, depois tem renúncia,
São uma série de livros que traz bastante ensinamento para nós, né? Romances históricos, né? Espíritas históricos, contribuindo conosco, né? Então, leiam, gente, que ele é muito bom. Então, vamos passar agora para as nossas vibrações, já imantados, né? Dos ensinamentos de Jesus, que a gente possa abrir mesmo nosso coração. Quando a gente fala assim, abramos nosso coração, é para a gente abrir mesmo, imaginar luzes, luzes brancas, luzes azuis, luzes verdes a envolver o nosso planeta, né? Como se fosse mesmo a emanação do nosso coração. Né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos trazer toda essa força interior que cada um de nós tem e vamos expandir essa energia. Vibremos pelo nosso planeta, vibremos por cada país, vibremos por cada governante, vibramos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibremos pelo nosso país, vibremos pelos nossos políticos, vibremos pelo nosso povo, vibremos para que o Evangelho de Jesus possa alcançar a todos em forma dos atos que cada um de nós praticarmos. Vibremos pela nossa cidade, vibremos por todos os nossos amigos, pelos nossos conhecidos, pelos nossos parentes. Vibremos por aqueles que necessitam de qualquer amparo que seja. Vibremos intensamente pelo nosso lar no Jardim Paulistano, pelos espíritos encarnados que lá vivem, no Jardim Paulistano, no Jardim Virgínia. Vibremos pelos espíritos desencarnados que vivem naquela região, que as nossas energias possam iluminar, proteger e envolver todos que lá vivem. Vibremos, cada um de nós pela nossa residência, enchendo-a das melhores luzes que possam atingir todos aqueles que estão conosco nela. E vibremos especialmente por nós, para que a gente possa ter coragem, força e fé para enfrentarmos todos os desafios que tivermos nesta caminhada. Senhor Jesus, agradecemos por tuas palavras, agradecemos a Kardec pela interpretação das palavras de Jesus, agradecemos a espiritualidade maior que nos intuiu, que nos protegeu durante todo esse evangelho e que nos protege sempre. Agradecemos imensamente, que a gratidão é a melhor forma de nos ligarmos ao Pai. Gratidão imensa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. A todos, uma ótima noite. Obrigado por compartilharmos juntos essa mensagem. Boa noite, gente.